Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como eu sempre digo, bom momento. Momento esse de ouvir a voz do Senhor. Momento de estarmos aos pés do Senhor. Talvez você esteja na sua atividade. Talvez você esteja no hospital. Talvez você esteja no trânsito, talvez você esteja impossibilitado de mandar um comentário, mas os seus ouvidos estão abertos para esta live abençoada, para esta live onde nós temos o compromisso de fazermos um culto em adoração ao Senhor. E com certeza o Senhor também está aqui para ouvir a nossa petição, para inclinar os seus ouvidos às nossas súplicas, para receber a nossa adoração. Por isso é que eu digo, bom momento para você. Momento esse onde quando nós paramos, podemos parar. Mesmo que na atividade, a gente para meditar, para refletir. Porque o Senhor é bom. Em todo tempo, nós devemos buscar e clamar ao nosso Deus. Em todo tempo nós devemos adorar o nome do Senhor. Em todo tempo o Senhor está atento, ouvindo a nossa súplica, a nossa petição. E é isso que nós estamos fazendo aqui, nesse encontro marcado com o céu, nesse encontro marcado com o Senhor. Boa tarde, Thalita, minha querida. Boa tarde. Gente, nós vamos seguindo aí, firmes, confiando naquele que nos fez a promessa, naquele que fala somente creia, naquele que diz entrega o teu caminho, a palavra do Senhor diz isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, e tudo ele fará por mim e por você. Então por isso que eu te dou bom momento e você tá aqui na nossa live, uma pausa para um café. Uma pausa para sentir a presença do Espírito Santo. Quero te convidar para você já fazer igual a Thalita tá fazendo, já colocando aqui o @, já mandando para mais pessoas, para abençoarmos outras vidas. Hoje vai estar conosco uma pastora lá do estado de São Paulo, a pastora Priscila Bresciani, vai estar nos trazendo a palavra e eu tenho certeza que vai ser bênção. Gente, eu quero aproveitar, você que está vendo aí no replay, no nosso canal no YouTube, eu quero te convidar para se inscrever aí no nosso canal. Nosso canal vai voltar com as nossas lives ao vivo somente pelo YouTube. Então você não pode ficar de fora. Eu acabei de conversar com uma pessoa muito importante que está fazendo um trabalho maravilhoso a respeito de finanças. E vamos estar com novidade aí no YouTube. Então se eu fosse você, já aproveitava. Então você que está no YouTube, se inscreva. E você também vai aí, se inscreve aí no nosso canal. Vamos abençoar outras vidas. Obrigada pelo boa tarde, missionária Josiara. Deus continue abençoando você com muito carinho. Outra vez, amém? Vamos orar? Vamos orar? Eterno e bendito Deus, glorificamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Obrigada por esta rica oportunidade. Obrigada por estarmos aqui. O Senhor tem um encontro marcado conosco. E toda vez que nós nos encontramos com o Senhor assim, meu Pai, sedentas de ouvir uma voz do Senhor, de uma resposta, de uma palavra, o Senhor não nos deixa vazios. Nós não saímos, Senhor, vazios dos encontros marcados. E eu tenho certeza que nesta tarde, nesse momento, o Senhor vai falar, ministrar os nossos corações para a Tua glória. Abençoa, Senhor, a pastora Priscila, que ela possa aqui, Senhor Jesus, falar tudo que o Senhor já colocou no coração da Tua filha. Venha continuar conosco, nos abençoando, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, Dani. Deus continue te abençoando, minha querida. Olha, eu vou ler um versículo aqui, que está no Salmo 28, no verso 6, que diz um versículo pequeno, mas enorme em profundidade. Olha só o que diz: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz da minha súplica.
É isso que nós estamos fazendo aqui, já agradecendo ao Senhor. Bendito seja o Senhor que ouviu a voz da minha súplica. Glórias a Deus. Então vamos fazer o seguinte, já vamos partir então para a palavra. Deixa eu chamar aqui a pastora Priscila para estar falando para nós. Agora eu não quero louvor mais não, já sabem. Vamos lá, pastora Priscila, mandei o convite para a senhora. Aí, boa tarde, pastora Priscila, a paz do Senhor. Boa tarde, a paz do Senhor, minha amada. Que alegria, que satisfação em conhecê-la, né? A gente não se conhece ainda, mas eu quero te dar boas-vindas. Eu te disse, né, uma coisa que a gente sabe que o Espírito testifica, e eu senti de lhe convidar, senti unção na sua voz, eu falei, e o Espírito Santo falou, eu falei, não, o Espírito Santo falou, convide ela para a live. E aqui a senhora está com muita alegria que eu te recebo. Amém, alegria imensa poder participar, poder estar falando da palavra do Senhor, porque quando a gente tem um chamado, não dá para fugir, em todo tempo a gente tem que dizer, eis-me aqui, e eu, como eu disse para a senhora, às vezes leiga, não sei nem mexer muito, mas o Espírito Santo é o que nos capacita, né? O que nos dá, a palavra vem dele e o que a gente precisa é essa palavra. Então eu creio que nessa tarde o Senhor vai falar poderosamente a cada uma dessas mulheres que entrarem na live, cada pessoa. Se não, quem não ver agora, mas depois fica gravado, vê depois. Mas eu creio que vai ser uma palavra viva e eficaz para o nosso coração nessa tarde. Glória a Deus, eu creio nisso, pastora Priscila. Eu fico maravilhada, sabe, porque quando eu comecei a fazer esse projeto há mais de 3 anos e pouquinho, eu também não, eu sei pouco hoje, mas na época eu não sabia era nada mesmo. E eu pontuei muitas coisas para o Senhor. Eu não conhecia tanta gente, que era pequena, a minha página era só pessoal. E eu fui falando para o Senhor um montão de coisas, e Ele falou que era para eu fazer, que Ele se encarregaria. E Ele me disse claramente que ia enviar pessoas, ia me apresentar pessoas. E a nossa live, pastora, não se sinta assim, achando que é só a senhora que nunca fez. Na verdade, a nossa live tem sido assim, sabe? De pessoas que vêm pela primeira vez. E eu fico maravilhada porque fica gravado. E às vezes eu recebo mensagem. Aquela pessoa que pregou na sua live, eu queria que ela pregasse na minha também. E começou assim, a ter um divisor de águas na vida de muitas pessoas, como foi para mim. Então, não se sinta preocupada, não fique preocupada. Uma coisa que eu admirei na senhora foi que a senhora aceitou primeiro o convite. A senhora falou, eu estou aqui, o Senhor está mandando, eu vou fazer. E muitas pessoas vieram pela primeira vez e voltaram. E foi assim, grandioso, porque o Senhor usa quem Ele quer. O Senhor pega aqueles que não sabem para trazer e fazer. Então, assim, eu fico maravilhada com o Senhor. E mais uma vez, através da sua vida, Ele está me mostrando que Ele, é o próprio Deus, que ia me apresentar pessoas para estarem aqui. Então, eu já quero te convidar, eu vou fazer uma apresentação rápida, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho e o que julgar necessário e entra na palavra, porque eu tenho certeza que vai ser muito edificante para todos nós. A pastora Priscila Bresciani, não é isso, pastora? Ela é pastora da Igreja Quadrangular, na cidade de Rubiácea, no estado de São Paulo. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar dessa cidade, mas a pastora está lá fazendo um trabalho magnífico de missão, de cumprir o ID do Senhor, de levar-lhe a palavra. E o Senhor está tirando a voz da pastora, os pés estão em Rubiácea, mas o Senhor está levando a voz da pastora para muitos lugares, né, usando ela poderosamente, e hoje ela chegou aqui. Pastora, fique à vontade, viu? A casa da senhora. Amém. É um prazer, né, fazer o ID do Senhor. E eu estou há pouco tempo aqui na região de Rubiácea. Eu, né, digo, às vezes eu brinco com meu marido, olha onde a gente veio parar. Né, uma cidade totalmente desconhecida para nós,
completamente longe, estamos a 6 horas, né, do nosso parentesco, de onde nós viemos, onde nascemos e vivemos todos esses anos. Então, assim, tem sido um desafio para nós, mas quando a gente tem um chamado do Senhor, a gente não escolhe, né, o lugar, a gente simplesmente vai e faz aquilo que o Senhor pede aos nossos corações. Então eu creio assim, como eu disse, né, para a pastora, que o Senhor ele une propósitos, porque para mim chegar até, né, hoje aqui, juntamente com a senhora, participando de um grupo das mulheres semeadoras, a qual eu nunca tinha ouvido falar, a qual há muitos anos atrás a irmã Mara, que é participante, né, do grupo, ela é amiga do meu irmão, da minha cunhada, meu irmão também é pastor, e há muitos anos eu não a conhecia. Meu irmão morou em Araçatuba, onde nasceu, né, praticamente o grupo das mulheres semeadoras, e eu nem imaginava que eu viria para perto de Araçatuba, que eu ia ficar mais próximo, né, da irmã Mara e ser convidada para esse trabalho, onde o Senhor me apresentou mulheres naquele lugar, e o Senhor eu tive o privilégio de já trazer também a pastora Sônia, que faz parte das semeadoras, para pregar na nossa igreja, onde foi uma bênção. Então eu creio que Deus ele une propósitos. Tem sido bênção mesmo para a nossa vida, e eu tenho a certeza que ainda vamos crescer muito e vamos falar muito ainda desse evangelho, né, nos 4 cantos dessa terra, porque a Bíblia diz que aonde nossos pés não podem chegar, mas a nossa voz pode. E um dia, né, foi liberado sobre a nossa vida que a nossa voz seria alcançada. Não é para nos vangloriar, mas é para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. E há muito tempo nós ficamos fechados, né, dentro de um contexto da nossa cidade, ali, mas o Senhor tinha algo para mudar a nossa história. O Senhor tinha algo para nós fazer que não era ali. E assim o Senhor nos trouxe, aqui nós estamos para fazer isso. E eu fiquei muito feliz quando eu vi o tema desse trabalho, né, que o Senhor colocou ao seu coração, missionária, que diz uma pausa para um café. E o Senhor trouxe ao meu coração uma reflexão, a qual nós já fizemos num trabalho de mulheres aqui na nossa igreja, né, uma dinâmica, que nós fizemos um trabalho e eu pedi para que uma das mulheres ali, uma da diaconisa, servisse um café para mim. E naquele momento, onde estavam todas aquelas mulheres, era um chá da tarde, e aquelas mulheres estavam reunidas e talvez não entenderam nada, porque disseram, nossa, a pastora está parando um trabalho onde ela está fazendo um louvor para pedir um café. E a irmã veio e ela serviu um café, já era combinado, e eu peguei a xícara de café, mas essa xícara de café foi colocada em cima do púlpito, e eu não toquei na xícara de café, ela ficou ali, ela permaneceu ali, enquanto todo o louvor aconteceu, enquanto alguns testemunhos ali, e depois eu peguei essa xícara de café. E quando eu pus na boca, quando eu fui levar na boca, eu já ouvi uma mulher que ela estava prestando atenção no que estava acontecendo, porque fazia parte do culto. E ela disse, nossa, o café está gelado. Aí eu falei, glória a Deus, era para vocês perceberem isso. Porque na nossa vida tem oportunidades que ela vem e ela passa. E nós perdemos ela. Porque quem é amante de café, eu não sou, eu não gosto de café. Mas era uma dinâmica que eu estava realizando, né, com as mulheres. E ali eu pego aquele café, e para todas as mulheres que estavam ali, elas sabiam que não iam tomar um café gelado. Não ia, porque é muito ruim.
Para quem sabe, gosta de café, é muito ruim um café gelado. E ali eu falei para elas, isso é o que acontece na nossa vida. Por isso que quando a senhora me perguntou, eu estava lavando louça na minha casa, e eu estava ali lavando louça e ouvindo uma palavra. E quando eu parei, eu vi um número diferente, a qual eu não tinha no meu celular. E era o seu número. E eu falei, nossa, que DDD totalmente diferente do meu, porque o meu da minha cidade é 19, aqui aonde nós estamos é 18. Então eu falei assim, nossa, quem será? Não conheço. E na mesma hora eu entrei, mas foi o Espírito Santo. E na mesma hora eu vi aquele convite e eu disse, eis-me aqui, eu vou fazer sim. Não sabia, como eu disse para a senhora, eu nunca entrei numa live do Instagram, eu não posto nada no Instagram porque eu não sei mexer, mas o Espírito Santo de Deus, ele falou ao meu coração que eu iria trazer uma palavra. Então, eu quero deixar essa reflexão para você, mulher, antes de nós entrarmos na palavra. Nunca perca a oportunidade, porque ela pode vir na nossa vida e ela pode ir embora. Poderia ser que se eu falasse, não, eu não estou preparada, eu não sei nem mexer no Instagram, eu não sei entrar, poderia ser que essa oportunidade passasse, não só para a minha vida, mas para quem iria estar hoje ao vivo ou ouvindo depois para ouvir essa palavra. E o Senhor poderia cobrar de mim, porque entraria mulheres que estavam precisando de uma palavra determinada e ali pela minha vida. Então, mulher, eu sei que você que gosta de café, você não gosta de café gelado. Então, hoje, aproveite a oportunidade que está vindo sobre a tua vida. Não perca essa oportunidade. Faça tudo com amor, faça tudo com alegria do Espírito Santo na sua vida. Talvez, quantas das vezes a gente usa como Jeremias dizendo, Senhor, mas eu não sei falar, mas eu não sei fazer. Mas o Senhor, a partir do momento que Ele nos escolhe a dedo. Eu sempre uso dizer essa frase, que o Senhor nos escolheu dentre os excelentes dessa terra. Se Ele nos escolheu para um propósito. Ele nos moveu para um propósito. Então eu quero entrar aqui numa palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, porque eu quero deixar outra chave para a tua vida nessa tarde, a qual o nosso superintendente da nossa região, da nossa cidade, ele usava sempre nas reuniões de falar assim, se a palavra que você pregar não está servindo para você, faça uma análise na sua vida. Se você estiver pregando uma palavra que não esteja te servindo, algo está de errado. E eu nunca mais esqueci essa palavra. Faz 2 anos e meio que nós não estamos mais sobre a direção, né, do nosso bispo que estava ali. Mas essa palavra eu trago comigo. Senhor, nunca me deixe falar aquilo que o Senhor não falar ao meu coração. Aquilo que não servir para mim. E eu quero deixar uma palavra nessa tarde, a qual serviu para mim, está servindo para mim, que está em 2 Reis, capítulo de número 4. Ele é extenso, mas eu quero dizer somente a parte B do versículo 26, 2 Reis, capítulo 4. A parte B do seu versículo 26 diz assim, vai tudo bem com você, com seu marido, com o menino? Só essa parte. Todas nós conhecemos a mulher sunamita. Eu falo que é de praxe, né? Todo pregador diz assim, nós vamos falar uma palavra hoje bastante conhecida. Uma palavra a qual todos nós conhecemos. Na verdade, nós que
aceitamos ao Senhor, nós temos realmente o dever de conhecer toda a Escritura, né? Não se apartar dela em nenhum momento. Então, se nós conhecemos a Escritura, eu tenho 48 anos de idade, desde que eu me conheço por gente, eu estou na presença do Senhor. Fui levada muito pequena, né? Através da minha avó, que foi uma das pioneiras a receber a tenda da Quadrangular, que na época era a Cruzada Nacional de Evangelização na cidade de Capivari. Então, através da vida da minha avó, que hoje já dorme no Senhor, a minha mãe aceitou esse evangelho, conheceu esse evangelho e ensinou a minha vida e a vida do meu irmão a estar sendo participante desse evangelho. Então, com toda certeza, sempre lendo a palavra, sempre meditando nas Escrituras. Então, toda a Escritura, a gente é familiarizada por ela. Mas a própria Escritura, ela diz assim, que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Esse é o segredo para a nossa vida. Tem um dia que nós acordamos necessitado de certa palavra. Nós acordamos com aquela necessidade, o Espírito Santo, ele move a nossa vida e ele diz, vai para essa palavra. E quando nós abrimos a palavra, quando nós começamos a meditar nela, nós podemos entender que aquela palavra ela está sendo, trazendo algo à nossa memória. Porque a palavra do Senhor também diz, traga à sua memória aquilo que te dá esperança, aquilo que te traz esperança. E a mulher sunamita era uma mulher que conhecia a palavra do Senhor. Ela, certo dia, ela disse para o seu marido, olha, vamos fazer algo para receber o profeta do Senhor. Porque sempre que ele vem, ele passa por aqui, ele almoça conosco, ele está aqui, vamos fazer algo para que esse homem de Deus se sinta acolhido por nós. A Bíblia diz que era uma mulher rica, uma mulher que tinha poder aquisitivo na época, e ela então, ela diz para o seu marido, vamos fazer algo para receber o profeta. E ela então, ela dedica ali a fazer um quarto, a colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma luz, ali para trazer para perto da casa dela o homem de Deus. A primeira chave que nós aprendemos aqui, nós precisamos trazer para perto de nós homens e mulheres de Deus. Quando nós vemos homens e mulheres de Deus passando por nós temos que agarrar mesmo. Nós não podemos perder a oportunidade de abençoar com aquilo que nós temos. Talvez hoje nós não somos ricos, nós não temos poder aquisitivo para fazer um quarto na nossa casa para receber alguém. Mas nós podemos colocar a mesa na nossa casa e convidar para um café. Nós podemos convidar para um almoço, nós podemos trazer para perto e aprender. Porque quando nós trazemos profeta para perto de nós, nós aprendemos, nós crescemos quando nós trazemos alguém para perto de nós. Aquela mulher, ela em nenhum momento, ela trouxe o profeta para que ela fosse beneficiada com aquilo. Quando nós não trazemos ninguém para perto de nós para nos beneficiar, o próprio Deus, ele beneficia as nossas vidas. Porque aquilo que nós entregamos para o Senhor, ele vem da parte dele e ele nos entrega. Ele nos entrega quando nós oferecemos aquilo que nós temos de melhor, quando nós dividimos, quando nós ofertamos, quando nós oferecemos a nossa casa, aquilo que nós temos, o Senhor, ele cuida de nós. Aí o profeta chama Geazi, fala para ele, você percebeu alguma coisa? Eu quero abençoar essa mulher, porque ela tem me abençoado. Eu quero abençoar, eu quero usar de benevolência com ela. E eu quero usar usar algo para beneficiar essa mulher. E quando Geazi diz, olha,
eu vou chamar ela. E ele chama a sunamita. E ele pergunta, você precisa de algo? E ela diz, não, eu vivo bem entre o meu povo. Eu tenho tudo. Talvez ela disse, eu tenho todas as posses. Eu tenho tudo ao meu favor. Eu tenho tudo. Mas algo no coração dela faltava. Mas ela não vivia como isso fosse uma falta. Era algo entre ela e Deus. Talvez muitas das vezes ela havia chorado diante do Senhor perdendo esse filho. Mas talvez os anos se passaram e ela se acostumou com aquela situação. Mas uma chave eu quero dizer para você, mulher, que está hoje aqui nessa live. Às vezes nós nos acostumamos com a situação que nós estamos enfrentando. Nós não oramos mais, nos esquecemos daquele pedido. Nós colocamos diante do Senhor, os anos passam, mas aquilo fica gravado. Uma vez que nós oramos ao Senhor, já está escrito no livro dos céus. Já está escrito no livro a qual o Senhor um dia, Ele vai usar para beneficiar a nossa vida. Talvez hoje você está nessa situação. Há tempo você colocou algo diante do Senhor. Há tempo você colocou algo na presença do Senhor. Há tempo, mas você se esqueceu. Você disse, eu não preciso mais disso, eu aprendi a conviver com isso. Mas eu quero dizer para você nessa tarde que o Senhor vai abrir o tesouro do céu nessa tarde. E Ele vai entregar algo que é desejo do teu coração. Sabe, aquilo que não é necessidade, mas é um desejo. Aquilo que às vezes nós colocamos diante do Senhor. Mulher, não é pecado ter o desejo de fazer uma viagem, ter o desejo de trocar de carro, ter o desejo de colocar algo diante do Senhor. Não é pecado. E nessa tarde eu quero dizer para você, o Senhor está abrindo o baú dos céus. E Ele está entregando algo que deseja o teu coração. Talvez há muito tempo esperando. E aquela mulher, ela diz, não minta para mim. Há tanto tempo eu estou esperando, é impossível. É impossível, a idade do meu esposo já é avançada, os anos já se passaram. Não minta para mim. Mas ele diz, olha, daqui a um ano, quando eu voltar aqui, você vai estar segurando o teu filho no colo. E ela disse, não. E ele disse, vai em paz, porque nesse tempo determinado, você vai receber. Talvez o Senhor esteja abrindo o baú dos céus hoje. Talvez o seu problema não seja gerar um filho, mas talvez você esteja gerando em lágrimas a salvação do seu marido. Talvez você esteja gerando em lágrimas a salvação do seu filho. Talvez você esteja gerando em lágrimas que você precisa de um emprego, que você precisa de uma casa, que você precisa de algo da parte do Senhor. Mas no tempo determinado, o Senhor vai abrir esse baú, esse tesouro, e Ele vai entregar na nossa mão. Eu não sei o que é a sua necessidade. E aquela mulher, ela tem esse filho. E quando passa um determinado tempo, esse filho se adoece. Ele não tem nada. Ele não tem nada. Ele vai junto ao pai no campo, na lavoura. Ele vai ajudar o pai. Mas, em determinado momento, ele se sente mal, se sente com dor. E ele é trazido para casa. Porque a gente sabe como mãe, né? Filho tem problema, vai com a mãe. Vai com a mãe. E aquele pai, ele pede para um dos seus trabalhadores dizer, leva ele para sua mãe. Talvez aquele homem não olhe, não se dá conta da gravidade que era o problema que aquele menino estava enfrentando. Talvez uma gravidade que estava por vir e ele nem se dava conta. E quando aquele menino chegou, aquela mulher toma no seu colo seu filho. E a palavra diz que ela fica com ele no seu colo até o meio-dia. Quando o menino desfalece e morre no seu colo.
Mas mais uma chave. A mulher sunamita era uma mulher que conhecia o Senhor, temia Ele. E ela não era explosiva com as situações que aconteciam com ela. Ela era uma mulher que ela sabia se portar diante das lutas e das adversidades. Será que nós estamos sabendo nos portar diante das lutas, diante das adversidades, daquilo que vem na nossa vida inesperado? E aquela mulher, ela não sai descabelada gritando: vai buscar o meu marido, vai chamar o meu filho está morto, meu filho morreu. Ela não faz isso. A palavra do Senhor diz que ela coloca o menino sobre a cama do profeta. Ela entra exatamente no quarto do profeta, coloca o menino sobre a cama e ela diz: eu vou buscar socorro, eu vou buscar algo de socorro para minha vida. E aquela mulher, ela chama o seu esposo e ela diz: manda um dos empregados, manda uma jumenta, porque eu vou até o homem de Deus. Eu vou até o servo de Deus, Eliseu. E o marido questiona com ela: mas não é lua nova? Não tem festa. Por que você vai hoje ao homem de Deus? O marido não pergunta para a sunamita: e o nosso filho que estava com dor de cabeça? E o nosso filho que voltou para casa? Ele se encontra como? Ele está do mesmo jeito? Como é que ele está? Onde ele está? O marido não questiona. A mulher, ela vai buscar socorro. A mulher sábia, ela busca socorro. A mulher sábia, ela não se desespera, ela não se descabela, mas ela busca o socorro da parte do Senhor. E ali, aquela mulher, ela vai no caminho e ela diz para o seu empregado: não fale com ninguém. Não pare essa carroça de jeito nenhum. Não pare de nenhum modo. Mas você pode ir sem saudar ninguém, sem parar ninguém. Você siga em frente. E a palavra do Senhor diz que de longe Eliseu vê a sunamita. Bem de longe ele diz: Geazi, tá vindo aí. É a sunamita, vai ao encontro dela, porque eles tinham gostavam muito da sunamita. Era uma mulher que tinha o apreço do profeta. E ali ele disse: olha, Geazi, vai para perto dela. Pergunta para ela: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com a tua casa? E ela ali recebe Geazi. E quando Geazi faz a pergunta, ela diz: vai tudo bem. Como é que pode ir tudo bem com uma mãe que deixa um filho morto em cima de uma cama? Como é que pode ir tudo bem com uma mulher com uma situação dessa? Talvez hoje você esteja passando por uma situação dessa. Talvez hoje você esteja precisando ser forte e dizer: vai tudo bem. Talvez no fundo do seu coração você esteja dizendo: pastora, não vai nada bem. O meu marido é alcoólatra, o meu marido foi embora. Estou vivendo um casamento fracassado. Talvez hoje você esteja passando por um luto. Talvez você esteja passando por uma adversidade com o filho, perdendo para as drogas, para a prostituição. Talvez hoje você esteja dizendo: não vai nada bem comigo. Mas você vai precisar ser forte, mulher. Você vai precisar ser determinada. E você vai precisar dizer: vai bem sim. Vai tudo bem comigo. Diante das adversidades, talvez você esteja dizendo: já faz um tempo que eu estou vivendo dessa maneira. Já faz um tempo que eu estou vivendo nessa situação. E eu tenho que dizer que vai bem? Sim. Você continua dizendo: vai tudo bem. Porque quando nós dizemos vai tudo bem, o Senhor está cuidando de tudo. Ele diz: olha, Geazi, vai à frente. Leva o meu bordão. Coloca sobre o menino. E ela diz: eu não saio daqui sem que você vá comigo.
Eu não saio daqui sem que você me acompanhe. Aquela mulher, ela diz, e ela espera o profeta ir com ela, porque ela sabia que no profeta haveria algo para ela. Talvez você esteja passando por situações. Não pare no caminho. Não se desvie com o vizinho, não se desvie com alguém do seu trabalho, não se desvie com alguém que não é profeta, que não tenha condição de te ajudar, que não tenha condição, que não tenha a unção do Espírito Santo na vida dele para transmitir algo que te traga paz, que te traga segurança, que te traga a certeza da vitória, a certeza de que o Senhor é contigo nesses momentos difíceis. E quando aquela mulher chega lá, o profeta diz, olha, agora é comigo. Agora é comigo. A palavra do Senhor diz que o profeta entra no quarto. Ele se deita em cima do menino. Ele põe os seus olhos nos seus olhos, a sua boca, o seu nariz, para esquentar o corpo daquela criança. E ali ele se coloca naquela situação. E a palavra do Senhor diz que ele levanta. E quando ele se levanta, a criança ela espirra por 7 vezes. O seu corpo começa a se aquecer. E o milagre é realizado, é concretizado. Talvez você esteja em total desesperança nessa tarde. Talvez você esteja angustiado. Talvez você esteja passando por uma tribulação a qual você não vê saída. Mas eu quero dizer para você, descanse no Senhor. Porque o Deus que nos chamou, Ele é fiel para completar a boa obra na nossa vida. As promessas que nós recebemos do Senhor não morrem jamais. As pessoas podem tentar calar as nossas promessas. As pessoas podem tentar frustrar os nossos sonhos, mas o Deus que nós confiamos, Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir. E eu disse, no começo da minha fala, que essa palavra, ela tinha falado primeiro ao meu coração, dessa madrugada, porque há uns dias atrás, nós estamos passando por uma luta. Nós tivemos a minha sobrinha internada por 14 dias dentro de uma UTI entubada, por um problema respiratório. E nós estávamos muito desesperados, clamando a misericórdia do Senhor, mas não deixamos de fazer os cultos. Minha sobrinha tem 1 ano e 6 meses. Nós estávamos ali na frente do trabalho dizendo, vai tudo bem, vai tudo bem. Ela teve alta sábado, saiu do hospital e ontem à noite ela passou mal de novo. E ela tornou a ser internada ontem à noite. E ali, essa palavra veio ao meu coração, porque eu disse que eu traria uma palavra nessa tarde. Eu falei, nada pode me parar, vai tudo bem. Não é um filho meu, mas é como se fosse, porque meus sobrinhos são parte de mim, só é eu e meu irmão. E eu estou passando por essa luta, por essa aflição, mas o Senhor tem cuidado da minha vida, o Senhor tem cuidado do meu irmão. Não está sendo fácil, a minha cunhada perdeu a mãe depois de 30 dias, a minha sobrinha cai numa UTI, a minha cunhada está grávida de 3 meses. É uma luta, mas nós temos que dizer, vai tudo bem, tudo bem. Está difícil, erga a sua cabeça e diga, vai tudo bem. A Sunamita deixou uma grande lição para nós. Mulheres, servas do Senhor, confie. Se você está buscando algo impossível da parte do Senhor, confie. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Confie no Senhor. Descanse o teu coração nessa tarde,
porque o Senhor é fiel e justo, aquele que nos prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque eu declaro, a minha família toda, ela é aos pés do Senhor, nós todos somos servos do Senhor. Eu tenho 2 filhos que pregam a palavra, que ministra, e nós somos felizes por isso. Meu esposo, pastor, meu irmão, pastor. Então nós não aceitamos, né? As adversidades vêm para tentar nos afligir, mas nós dizemos: vai tudo bem, vai tudo bem. Que você fique com essa palavra nessa tarde, mulher. Levante a tua cabeça. Não baixe a guarda. Não é hora de parar. Se a sunamita tivesse pegado a pessoa errada, conversado com seu marido, talvez ele tivesse decidido: vamos chamar a funerária, não tem mais o que fazer. Pessoas erradas nos levam a decisões erradas. Mas se você está passando por uma luta, por uma aflição, procure o pastor da sua igreja, procure a sua pastora, se abra, procure o profeta do Senhor, peça oração para a pessoa certa e busque do Senhor. Fique firme nessa fé, fique firme, porque os dias são maus. As adversidades vêm, porque a palavra do Senhor diz que o nosso descanso não é aqui, não. O Senhor Jesus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. E nós queremos vencer. Nós estamos aguardando o lugar que nos foi proposto. Nós estamos aguardando os céus, que é o nosso destino. Talvez nós passamos, sim, pelos desertos dessa vida, vamos passar enquanto estivermos aqui. Haverá dias maus, haverá propostas de Satanás para nós dizermos, cairmos em tentação e dizer: não vai nada bem. Mas se lembre da sunamita e agarre nessa palavra e continue dizendo: vai tudo bem. É um prazer falar da palavra do Senhor. Eu espero que essa palavra, ela fique gravada no teu coração. Eu espero que essa palavra, ela te traga fortalecimento nessa tarde. Se você viveu essa situação, se você está vivendo, ou se o Senhor está te alertando que algo vai acontecer, e você vai precisar dizer: vai tudo bem. Não esqueça dessa palavra. Não esqueça. Uma palavra que nos traz uma edificação nessa tarde. Talvez você diga uma palavra tão conhecida, mas eu creio que tem corações precisando dela nessa tarde. Eu creio que nessa tarde o Senhor falou com alguma mulher aqui. E se Ele falou com uma só, eu já fico feliz. Eu já fico muito feliz, porque eu tenho a certeza que veio da parte do Senhor para a minha e para a tua vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe, missionária. Meu coração se alegra e transborda por conhecer mais uma mulher de Deus. Mais uma mulher que está batalhando, assim como eu, para detonar o inferno e povoar o céu. Eu conheci mais uma mulher que não mede esforço para estar à frente de um trabalho. E eu quero lançar uma palavra para o teu coração. Não pare. Continue. Porque esse trabalho vai chegar muito além do que a senhora pode imaginar. Quando você começou, você não sabia onde ia chegar a dimensão desse trabalho. Mas o Espírito Santo diz: não baixa a guarda, não. Continue. Tem quarta-feiras que são difíceis.
mas o Senhor está em todas elas para te dar vitória. E a cada quarta-feira que você sai dessa live, o Senhor te fortaleceu um pouco mais, para que fora dessa live você encoraje mulheres para onde você passar, que você seja um instrumento da parte de Deus, para que mulheres olhem para a tua vida e vejam a tua vida como um farol, como uma luz para ajudar a cada mulher. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor prospere tudo que vier à tua mão para que você faça com coragem, com ousadia, porque grandes coisas estão por vir. Grandes coisas o Senhor tem para entregar nas tuas mãos. Sabe por quê? Porque você começou pequeno. Porque você não disse, eu não sei, eu não consigo, mas você foi se aprimorando. E o Senhor diz, eu estou te aprimorando no pequeno, para que você chegue lá em cima, porque grandes coisas tem para contigo. Deus a abençoe, minha amada. Receba essa palavra no teu coração nessa tarde. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é Senhor. lindo, o Senhor é maravilhoso. Amém. E a gente vai grata ao Senhor por esta palavra. O Senhor, a senhora disse que tiver falado com uma pessoa, já está satisfeita. Eu creio que falou com muitas vidas, falou muito comigo. E eu tenho certeza que muitas pessoas receberam já, quem estava aqui ao vivo. E vai ficar gravado, tanto aqui no Instagram, me perguntaram, e vai ficar tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Essa palavra também vai para o nosso canal no YouTube. Se você quiser, se inscreva aí para você ouvir de novo. E eu tenho certeza que mais pessoas vão ser edificadas. Pastora Priscila, é muito lindo ver o que Deus faz. Né? O Senhor pega as improváveis, eu e você somos as improváveis, e o Senhor vai e faz assim, algo lindo, algo maravilhoso. E eu tenho certeza que da mesma forma que a senhora veio entregar, a senhora também está levando. Eu queria o nomezinho da sua sobrinha, que nós vamos colocar no nosso caderninho. E eu tenho certeza, o pastor, é convicção plena, pura, de que a senhora vai entrar em contato comigo e vai falar, missionária Valéria, eu preciso dar meu testemunho. Eu preciso contar que o Jesus operou. Eu creio nisso. Qual que é o nome da sua sobrinha? Maria Luísa. Maria Luísa, vamos estar aqui acrescentando o nomezinho dela. E também esse exército de homens e mulheres que estão ouvindo vão entrar em oração pela Maria Luísa e nós vamos poder aqui testificar dos feitos do Senhor, assim como a gente já tem recebido aqui muitos testemunhos. Minha amada, eu não estou em condição de fazer mais aí um comentário, porque eu realmente me desidratei aqui. Foi poderoso, foi maravilhoso. E eu quero pedir que a senhora ore, interceda por nós. Amém. E as considerações eu vou fazer depois, no particular, vou me recuperar aqui. Amém, amém. Oh, Deus. Senhor, quanta gratidão, Senhor, no nosso coração nessa tarde, Pai. Senhor, me sinto honrada, Senhor, em poder ter sido escolhida, Senhor, nessa tarde para trazer a Tua palavra. Senhor amado, nesse trabalho, Senhor amado, da missionária Valéria. Senhor, onde tem mulheres, Senhor amado, ó Deus, aqui conosco ao vivo, outras que entrarão depois. Senhor, precisando, Senhor amado, de uma resposta da parte do Senhor. Precisando, ó Pai, de uma intervenção divina, Senhor. Assim como o Senhor tem agido, Senhor, na minha vida. Que o Senhor possa agir na vida de cada mulher que aqui está.
Que o Senhor possa, ó Pai querido, enxugar cada lágrima, Senhor. Se porventura há mulheres, Senhor, em nosso meio decepcionada, mulheres, Senhor amado, que estão entristecidas, mulheres que estão, Senhor amado, passando por luto, mulheres que estão passando, Senhor amado, ó Deus, por um momento, Senhor, de escuridão, Senhor, em suas vidas, Pai. Mulheres que estão, Senhor, passando por um síndrome do pânico, que estão, Senhor, passando por uma depressão, uma tristeza profunda na alma. Senhor, que o Senhor possa, ó Pai querido, nessa tarde, Senhor, visitar cada mulher. Senhor, assim como o Senhor está aqui comigo, Senhor, e eu posso sentir forte a tua presença. Eu sei que o Senhor está em cada lar, onde, Senhor amado, essa oração está chegando, Pai. Senhor amado, visita com poder, com graça, com autoridade, Senhor amado dos céus, Senhor. Vai quebrando cadeias, quebrando correntes, quebrando as amarras, as algemas que tem tentado encarcerar mulheres, aprisionar mulheres para não pregar a tua palavra, colocando medo. O Senhor traz no meu coração, Senhor, nessa tarde, que tem mulher aqui ouvindo, que tem medo de pregar a tua palavra, medo, Senhor, de se posicionar, mas o Senhor está quebrando todo medo, o Senhor está quebrando toda imperfeição, Senhor, nessa tarde, e eu tenho a certeza que mulheres estão sendo edificadas e levantadas, Senhor, nessa geração, como mulheres que fazem a diferença, como mulheres ousadas, como mulheres, Senhor amado, que estão à frente de batalhas, mulheres que têm sido, Senhor, ó Deus, uma mulher protetora para os filhos, uma esposa, Senhor, abençoada no trabalho, Senhor amado, em tudo que tem vindo às suas mãos para fazer, Pai. Que o Senhor capacite a cada dia mais cada mulher, nos dá sabedoria, nos dá, Senhor amado, a cada dia mais discernimento, ó Pai, para não estarmos confundidas, para não estarmos, Senhor amado, sendo, Senhor, e levada por vento nenhum, Senhor, de doutrinas falsas, de mulheres e pessoas que tentam, Senhor amado, se levantar contra nossas vidas, nossos ministérios. Senhor, nos guarda, Pai, guarda cada mulher aqui, entra em cada lar. Eu declaro cada esposo abençoado, cada filho abençoado, no nome santo e poderoso do Senhor, em especial a missionária Valéria, o seu esposo, a sua casa, a sua igreja. Deus, guarda, blinda, Senhor, cada mulher, e blinda, Senhor, a vida da missionária Valéria, Senhor, para que ela possa continuar nesse trabalho lindo e maravilhoso, Pai. Eu te agradeço, Deus, no nome santo e poderoso do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, glórias a Deus, que bênção maravilhosa. Pastora, mais uma vez, quero te dizer que eu me senti muito honrada, alegre, pela presença da senhora na nossa live. Que Deus possa continuar abençoando, prosperando também seu trabalho, o trabalho das suas mãos. Continue aí fazendo esse ID de Jesus. Quero te dizer que a senhora encontrou em mim uma amiga. Pode contar comigo. E foi a primeira de muitas lives, a primeira de muitas que eu tenho certeza que essa palavra não pode ficar retida. Tem que sair aí sendo divulgada mesmo. Deus continue te abençoando, viu? É recíproco da minha parte também. A senhora já mora no meu coração. E tudo aquilo que, né, que eu puder fazer, contribuir, nós estamos juntas aí, em nome do Senhor Jesus. Quem sabe um dia o Senhor prepara para a senhora vir aqui, eu ir aí, e nós estarmos juntas aí num momento bem gostoso, para um café.
Eu creio nisso, eu creio porque o Senhor tem realizado. O ano passado, eu ia em Araçatuba, a cidade É, vizinha, a Josiane, as mulheres semeadoras iam fazer aí um encontro especial e a gente ia, mas a gente sabe que é muito longe, o custo é muito alto, não foi possível. Mas tem esse isso. convite ardendo no meu coração, e quem sabe um dia o Senhor vai cumprir esse desejo, vai ser uma Com honra certeza. me abraçar aí pessoalmente. Amém, amém. Sinta-se abraçada, pastora. Amém. Deus Obrigada, abençoe. beijo no seu Beijo coração. a todas. Deus abençoe. Beijo.